Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 10 de abril. Ibovespa terminou o dia com alta de 0,76%, perdendo um pouquinho de força ali no leilão de fechamento. E olhando para o gráfico 60 minutos, um movimento um pouco mais arrastado para cima aqui no pregão de hoje, uma correção curta, mas segue sem trazer aqui, até desmontando um pouco o movimento de baixa, mas continua dentro de uma possibilidade de quê? De ficar respeitando essa máxima aqui e fazendo uma correção mais lateral, uma correção no tempo. O rompimento aqui desse 54.458 teria como resistência pela frente 55 mil pontos, mas indo para essa região com um cenário um pouco mais esticado para cima, principalmente para operações que duram um pouco mais de tempo, vários ativos com um movimento mais longo de subida ou mesmo com uma correção muito curta. Pelo semanal, a alta foi de 2,05% nesta semana. E, como eu já disse, desafio pela frente já vai ficar aí para essa faixa dos 54.700 a 55 mil pontos. Acima disso, já poderia falar lá nos 56 mil pontos. Mas, por enquanto, seriam esses os principais desafios para o Ibovespa. PETR4 no pregão de hoje, mais um dia de alta, 2,25%. A semana foi muito boa para a ação, 10,26%, conseguindo fechar acima de todo um patamar de resistência pelo gráfico semanal, com um bom candle de alta, confirmando um bom movimento de subida. Olhando para o gráfico diário sem muita correção, está esticado para cima aí no curtíssimo prazo, isso é fato. E tem pela frente resistência na faixa dos R$12 e depois, dentro do que eu mencionei na videoanálise semanal, a última videoanálise semanal, uma retração de Fibonacci na faixa dos R$12,38, que seria os 38,2% de toda uma movimentação para baixo aqui de 5 meses de baixa no gráfico mensal. Vale 5 fechou o pregão na mínima, com queda de 1,48%, ainda dentro de um movimento de baixa e dentro de uma tendência de baixa. Enquanto a ação não quebrar essa tendência de baixa, por exemplo, montar aqui um fundo acima desse patamar de 14,70, continua aí configurado para testar justamente os R$15 e suporte na faixa dos 14,70. Então não conseguiu ter força para cima, mesmo o Ibovespa apresentando boa alta no pregão de hoje. Uma razoável alta, vamos dizer assim. Na semana, a queda foi de 0,65%. Foi uma semana que o ativo tentou voltar para cima de um suporte que tinha sido perdido, uma região principalmente da que eu já citei, 16,20 a 16,42. Citei no finalzinho na verdade, no decorrer dessa semana, falei dessa região mais pesada. E a ação fez uma nova máxima em relação à semana passada, mas não deu sequência. Então, para mudar a tendência, ela teria primeiro que romper essa máxima aqui, R$16,49. E o primeiro indício para isso, fundo no gráfico diário, fundo ascendente. Se começar a subir a partir de segunda-feira, a sinalização mais relevante seria romper a máxima do pregão de hoje, 15,74. Principalmente se fechar no G60 acima de 15,74 e gerar nova máxima, seria um sinal mais relevante. Partindo para os demais ativos, hoje eu recomendei entrada não recomendei entrada não. Essa aqui já tinha sido recomendada uma venda, a venda enrolou, não andou. Optei pela saída hoje quando ela rompeu esse topinho aqui no G60, essa subida e essa queda aqui, e aí saí justamente no preço de entrada, 9,06, então enfim, operação no 0 a 0, operação de venda na Ecor 3. BBAS3 recomendei a compra nessa ação, nos 23,74, ela fez um bom pregão, fechou com alta de 3,58%, chegou dentro do que eu mencionei na última videoanálise, naquele ponto de desafio, que é a zona de resistência do gap, 24,32, 24,35, ponto de avaliação também da força desse movimento de subida. O ponto favorável foi ter voltado para cima do topo, também eu mencionei isso na última videoanálise. Mais detalhes, pode assistir a última videoanálise aí que eu produzi antes desta aqui, para a videoanálise da quinta-feira. Enfim, lembrando apenas que é uma operação com stop em 23,09, com risco de 2,74% e um objetivo traçado inicialmente na relação risco-ganho de 1 para 3 para 25,69. Outro papel que eu recomendei a entrada no pregão de hoje foi a Lame 4. Lame 4
uma compra se conseguisse romper R$ 17,29. A ação rompeu esses R$ 17,29, entrada em R$ 17,30, o stop da operação ficando abaixo dos R$ 17,00. Ela já tem uma briga grande em relação a esses R$ 17,00 faz tempo, e aí ficou pressionando essa região dos R$ 17,00 boa parte da semana. E aí, como ela gerou um candle bom para cima no G60, dando indício desse rompimento, eu optei por fazer essa entrada. Então vamos ver se ela na próxima semana consegue romper a máxima histórica dela, que está logo ali acima, em R$ 17,42, e quem sabe acelerar esse movimento de alta. Como eu disse, o stop está em 16,93, abaixo da mínima do pregão de hoje, que foi 16,90. Tá? Na verdade, praticamente em cima da mínima do pregão de hoje, foi 16,90. Então, olhando agora em termos de objetivo, seria R$ 18,41 o objetivo dessa operação. Nato 3, Natura. Natura também recomenda a entrada, agora mais para o final do pregão, assim, meio da tarde. Se rompesse ali é uma região de 27,90, entrada em 27,91, com stop em 27,30, que na realidade o meu stop já está até aqui abaixo, 27,58. Se voltar para baixo de 27,58 não seria muito bom. O ideal é que essa ação consiga confirmar esse fundo aqui no gráfico diário. Eu só me antecipei a essa formação, possível formação de fundo, trabalhando com stop mais curto. Então podemos trabalhar até com stop em 27,57, o que daria um stop muito curto em relação a essa operação. O objetivo 29,74, risco de 2,19%, se o stop for acionado em R$ 27,30. Depois aqui de Natura, o IBR4 também seria um ativo para acompanhar no decorrer da próxima semana, a ação que vem fazendo algo semelhante aqui, começou, né, montar aqui a chamada cabeça, que teria um ombro, aí pode fazer aqui outro ombro aqui na semana que vem, quem sabe faz isso, mas o fato é o seguinte, de maneira geral, se rompe aqui essa máxima dessa semana e o topo ali anterior em 6,77, essa ação retoma a tendência dela de alta de curto prazo. Então é um ativo para ficar atento aí no início da próxima semana, seja a partir de segunda-feira ou mais no meio da semana que vem, em busca de algum ponto de entrada. Posso antecipar a entrada ali pelo G60, ou mesmo se ela abrir caindo, aguardar um pouco mais ali para o meio da semana que vem. Enfim, é um papel que vai ficar no meu radar na próxima semana com possibilidade de entrada. A GET4 também fez uma pequena correção dessa subida, continua travada aqui nessa resistência, mas também se ela conseguir, depois dessa última hora de pregão muito forte, se ela conseguir romper aqui esses 18,49, seria uma tentativa aí de buscar uma compra nesse papel. A expectativa é que ela também volte a trabalhar acima dos R$ 19,00 e buscando um patamar bem pesado de resistência na faixa de 19,32. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Lembrando só que os papéis que eu comentei na última videoanálise também, VEG, EQTL3, continuam no meu radar para uma entrada na próxima semana. E também em relação ao próprio Ibovespa, vai ser uma semana bem importante para o Ibov, porque já tem várias semanas subindo. Um retorno para baixo da mínima dessa semana em diversos ativos representaria ali um enfraquecimento da atual tendência de alta, ou mesmo reversão. Então é isso, amigos. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a próxima videoanálise.